Olá, estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Reflexões com o Dr. Francisco Aranda Gabilan, ele que é professor e palestrante espírita, um advogado renomado e que tem dedicado grande parte do seu tempo para a difusão das ideias aí do espiritismo, discutindo a doutrina espírita dentro do que diz o Livro dos Espíritos, que foi a decodificação de Allan Kardec. E nós temos assim muito orgulho de podermos ter aqui na TV e Rádio Renovação a presença semanal do Dr. Gabilan, falando a cada programa uma temática diferente. E aceitamos, inclusive, sugestões. Você tem aí, aí debaixo do nosso vídeo aí, os dados do Dr. Gabilan. Passe uma mensagem para ele, sugerindo algum tema, algum esclarecimento, com toda certeza e toda boa vontade que o Dr. Gabilan vai ter de poder se comunicar, de conversar com vocês também. Dr. Gabilan, a sugestão hoje é nós falarmos um pouquinho sobre qual é o propósito do Espiritismo. E aí eu queria fazer apenas um breve comentário. A Folha de São Paulo, há alguns meses aí, publicou na capa do seu caderno da Folha Ilustrada, uma pesquisa que mostrava quais são os segmentos da sociedade que mais consomem livros, literatura. Isso mesmo com todo o advento de internet, com os e-books, né, livros que a gente pode ler, baixar gratuitamente pela internet, ou então usar um tablet específico, aí, que é o e-book, para poder ler ao invés de folhear o livro. E foi um número assim, impressionante, porque 70% pela cronologia dos maiores consumidores de literatura de livros eram os espíritas, 70%. Evidentemente que eu acabei no ano passado um ciclo de 7 anos e meio de estudos do espiritismo, puxando muito a questão da teologia, e a quantidade de livros que nossos mestres nos indicavam, nos sugeriam para que nós consumíssemos era muito grande. E, evidentemente, aí eu falo como jornalista, só tem condições de falar bem, só tem condições de se expressar bem, só tem condições de se entender bem aquele que tem a literatura, que não apenas como hobby, mas como uma fonte de vida, né? Então eu queria que o senhor, nesse programa nosso, falasse um pouco aí qual é o propósito do Espiritismo, por favor. Olá a todos, novamente um prazer estarmos aqui nesse encontro, que são de reflexões, felizmente. Não são de palestras, são reflexões, trazendo os ensinamentos dos amigos espirituais para a atualidade, para a nossa vida. Gostaria de dar uma pincelada nesse assunto, desse tema aí que a revista, o jornal, foi o jornal, se não me falha. Existe até uma acusação ao espiritismo, ou aos espíritas, de que se trata de uma elite, exatamente porque, nesse contexto dessa pesquisa, o maior percentual de criaturas que leem são espíritas. Leem de tudo, mas também tem um contexto curioso. Uma das maiores coleções de títulos existente, principalmente em torno de religiões, é a espírita. O número é incrível de títulos. E imagine o número de edições. Só para a gente ter uma ideia, são mais de 400 livros vindos da espiritualidade através do Chico Xavier. Chega já a 300 livros recebidos pelo Divaldo de diversos espíritos. O nosso querido João Berbel, se não me falha a memória, 280 e tantos livros já, 283, se não me falha a memória, são livros, inclusive, vindos por psicofonia, ou seja, eles são depois reproduzidos em impresso, e assim por diante. Agora, pega lá desde tudo, desde Kardec até hoje, aí, o infindável número de títulos existentes. Então, realmente, além de tudo, o espírita tem
à sua disposição todo esse universo de livros e ainda pega o gosto de ler os clássicos todos, os best-sellers todos aí. É isso aí. E devagarinho a gente vai, não tem nada de elite, não. A gente vai na casa espírita, inclusive, aí em lugares muito afastados, e lá a gente fala a linguagem daquelas pessoas, e como é bom senso, o espiritismo é o bom senso, né? O Kardec foi chamado de bom senso encarnado, inclusive, pelo Camille Flammarion, e, portanto, efetivamente, o bom senso conforta as criaturas que entendem do assunto. Quanto ao propósito do Espiritismo, eu gostaria de pegar duas questões do Livro dos Espíritos, aquele livro de teses. Tem uma questão em que o Kardec pergunta para os espíritos se o Espiritismo virá salvar a humanidade. O sentido de salvar, a gente já sabe o que é. Fazer progredir mais rapidamente, fazer evoluir, evitar erros, defeitos e realçar as virtudes da criatura, plantar um homem novo, uma criatura nova para outras existências, para a atual e para as novas existências. E sabe qual foi a resposta? O Espiritismo vai salvar a humanidade? Resposta, não. Não vai. E aí a gente fica indignado. Curiosamente, eu costumo dizer, em tom de brincadeira isso, mas é uma realidade. Se os espíritos dissessem não, ponto, e não explicasse, a gente ficava lá no passado. Tudo quanto é dúvida, dizia, não, é proibido, isso é mistério, não é possível. O Livro dos Espíritos tem uma maravilha extraordinária chamada vírgula. Outra maravilha extraordinária chamada ponto e vírgula. Sabe por quê? Porque depois de uma negativa ou de uma afirmação ou de uma palavra qualquer, de contestação ou de afirmação, vem a explicação clara e precisa e irrefutável. E, nesse caso, a resposta do Espírito foi não. E os Espíritos explicam. O Espiritismo se interessa pela individualidade, pela criatura individual. Cada criatura para o Espiritismo, para os Espíritos, é a criatura mais importante para ser aclarada, para ser esclarecida. E quando ele fala a criatura individual, é cada um de nós dos 7 bilhões de criaturas que vivenciam aqui no planeta Terra. Sem contar os 30 e 40 bilhões de criaturas que estão em torno, espíritos espirituais, que estão em torno do planeta Terra esperando evoluir. Então essa questão traz já um embrião do propósito. Mas eu gostaria de unir esse embrião do propósito a uma outra questão. Falando daquela história de vírgula, de ponto e vírgula, que com a negativa ou com a afirmativa vem a explicação logo depois, existe uma única questão no Livro dos Espíritos, em que a resposta é uma palavra só, ponto. Não tem explicação, nem é necessária explicação, não precisa, é absolutamente desnecessário a explicação. A pergunta é, assim, falando com a nossa linguagem, qual o espírito da mais alta indagação espiritual que esteve aqui no planeta Terra? E quando a gente fala de mais alta indagação, é moral e intelectual, em todos os sentidos, ética, moral, em todos os sentidos. E a resposta foi uma palavra só, um nome só, ponto. Jesus, ponto. Não precisa de explicação. E a explicação nós daremos agora para conectar com aquela resposta, se o Espiritismo iria salvar a humanidade, ou o propósito do Espiritismo. Se o Espiritismo tem como criatura máxima de interseção moral e ética, e é verdade que ele é também efetivamente para o conhecimento humano, não teve seita, religião, nem filosofia que ousou criticar o aspecto ético e moral de Jesus. Teve até materialista que negou, algum aí desairado, negou a existência de Jesus. O que os fatos, a história e o legado de Jesus desmentem isso, contradizem com muita facilidade. Ora, se a base do ensinamento dos espíritos para a melhoria das criaturas,
para se interessar pela individualidade, pelo crescimento espiritual da criatura individual, que refletirá na sua família, que refletirá na sociedade, que refletirá na humanidade toda, aquela individualidade, e esse instrumento para que a criatura possa se melhorar, se modificar, se renovar, se reformar, é a moral e a ética de Jesus. Então, com certeza absoluta, esse se torna o propósito principal do Espiritismo. Porque se o Espiritismo viesse puxar a orelha pura e simplesmente pelos erros e defeitos das criaturas, nós ficaríamos, com certeza, contrariados com os Espíritos e nem queríamos conversar com eles. Agora, quando eles nos trazem, esses Espíritos nos trazem a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação das vidas sucessivas, que é a preexistência do espírito, a vivência do espírito durante uma encarnação e a sobrevivência desse espírito à morte, ao fenômeno morte, quando há o aclaramento de que a morte física é um fenômeno natural, na verdade, de desestruturação orgânica necessária, porque é uma etapa, é um hiato, é uma existência para que possa haver a evolução da criatura espiritual. Então, nós temos aí já os princípios desse propósito, que é a melhoria da criatura humana. E é nesse sentido que os Espíritos deram a iniciação para o Kardec de formular, de sugerir, nas obras sucessivas, inclusive o Livro dos Espíritos, como, por exemplo, no Livro dos Médiuns, saber o relacionamento. Primeiro, saber da existência do mundo espiritual. Segundo, saber que você é uma criatura imortal. Nós somos uma criatura imortal. O ser fundamental, nós somos espíritos. O corpo físico é utilizado, o perispírito é utilizado como instrumento, mas o ser fundamental somos nós espíritos. E, portanto, essa criatura, tendo a consciência de que é um ser imortal, não é eterno, hein, gente? Eterno é o que não teve princípio, ou não se pode caracterizar o princípio e o caracterizar o fim. Princípio nós tivemos, criados, segundo os Espíritos, simples de compleição fisiológica e ignorante de saber, porque ignorante não é uma ofensa, ignorante é a constatação de não saber nada. Vai começar a saber para evoluir de acordo com as diversas encarnações. Daí o princípio da reencarnação, das vidas sucessivas. Se o Espiritismo aclara isso para a criatura, e mais, para aclarar, houve a recomendação de que as casas espíritas fossem um reduto de melhoria, uma escola, na verdade, um hospital de tratamento das criaturas e um templo para o refazimento, para a ligação com o mais alto, a ligação com o próprio Criador. Então, foram sugeridas as escolas. Muita gente pergunta o seguinte: por que o Espiritismo tem cursos aí, tem escolas, tal? Não basta a gente ir no templo e ouvir lá, ou dar qual é a literatura para a gente ler. Bastaria, se nós tivéssemos a compreensão completa, se nós tivéssemos a característica de ter uma complexão, uma compreensão completa, mas a gente não tem. Então, as escolas têm esse aí. A escola convencional, que dá o conhecimento à criatura, que dá o crescimento à criatura normal, o ensino de ensino primário e depois até as universidades, não é para a criatura evoluir intelectivamente, inclusive com relação aos princípios e preceitos sociais, morais, éticos, etc. Espiritualmente é a mesma coisa. Os espíritos disseram a mesma coisa. É propósito do Espiritismo fazer com que a criatura se melhore. E ela, estando gregariamente dentro de um ciclo chamado escola espírita, inclusive vendo quais os caracteres, as tendências daquela criatura, o que ela vai buscar, além da consolação, que é a tônica, a bandeira do Espiritismo, é consolar as criaturas. Consolar de que maneira? É só tratando, através inclusive das curas, através do tratamento espiritual, dos passes, da água fluidificada e da medicação? Não, não é só esse aí. É aclarando, que a criatura compreenda a origem dos seus males, a origem das suas afecções, a origem dos seus dissabores, inclusive,
seja de consequências de ações atuais ou passadas, ele estará com um propósito extraordinário, que é integrar essa criatura no contexto da sociedade em termos de evolução. É isso. Lá no Espiritismo, jamais se fará com que a criatura trilhe por caminhos errados, ímpios, por mentiras, dogmas, ficções, mitos, absolutamente, nada disso. Dependendo do tipo de classe, o Espiritismo recomenda um tipo de tratamento dos assuntos um pouco mais elevado, um pouco mais mediano e um pouco mais terra a terra para as criaturas, para poder ser entendido. O propósito do Espiritismo é a melhoria, na verdade, de toda a humanidade, mas usando de cada uma das criaturas que compõem a humanidade. E por essa razão é que a escola tem um contexto fundamental. As palestras são fundamentais também para as criaturas, porque elas levantam a problemática, levantam, como diz a meninada, a rapaziada, até o pessoal da música, levanta a poeira, para depois a gente poder ver como é que ela se assenta de alguma maneira. E por essa razão é que a gente afirma categoricamente, nós afirmamos categoricamente, de que o propósito do Espiritismo é, sem dúvida nenhuma, a modificação moral da criatura, em benefício de quem? Pode ser em benefício da humanidade, mas antes de ser em benefício da humanidade, é em benefício próprio da criatura. Porque nós, quando temos uma consequência lesiva, negativa, ruinosa, nós somos o agente dela. Alguma coisa nós agimos nesta encarnação ou em outra encarnação que produz o resultado na presente. Mas para complementar, os Espíritos nos dizem o seguinte: porém, você também é resultado das ações boas, da sua melhoria. E as lições lá nos finalmente, nas ações da criatura, modificando a maneira de ser, modificando os pensamentos, ela partir para as ações práticas. Ela vai atrás de conceitos que foram dados até no passado por apóstolos de Jesus. O nosso querido Tiago disse: a fé sem obras é fé morta. O que ele quer dizer isso? As lições que nós somos compelidos de fraternidade, de caridade e de amor ao próximo. Jesus disse isso: amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo era assistir nas suas necessidades, que não vai só no paletó do agasalho, não vai só na marmita de alimento, não vai só na água para os sedentos, não. Vai na consolação, vai no aclaramento, vai na reestruturação da criatura, vai fazer com que ela tenha entendimento dos males de que padece e até mesmo ensinar a ter estrutura para suportar as consequências de males provocados por ela mesma e que são inevitáveis. Muitas das provas difíceis das criaturas, muitas das provas, elas são inevitáveis graças a Deus. Sabem por que são inevitáveis? Porque elas não são castigo. Elas não são impostas manu militari ao espírito que vai reencarnar. Elas são aceitas. Portanto, as provas pelas quais nós passamos têm o nosso concurso de aceitação, tem a nossa anuência, a nossa aquiescência. E esse mal pelo qual nós passamos, por qualquer razão, ele é um lenitivo, é um remédio, ele é uma consecução para a nossa melhoria. Quanto mais nós ingressarmos nas recomendações dos espíritos amigos, haverá espíritos que dão conselhos ruinosos, que têm interesse, espíritos que também têm problemas, na verdade, de evolução e querem dar soluções esdrúxulas para nós, colocar inclusive medo através de obsessões, de ataques mesmo. E isso, o Espiritismo nos conduz a uma melhoria, nos modificando. Não haverá terreno fértil para a atitude de espíritos maus. Ao contrário, os espíritos bens se acercarão de nós e nos auxiliarão na modificação. Apreciaria muitíssimo
que hoje, o final desse nosso encontro, nesta semana maravilhosa de encontro com todos vocês, nós consigamos trazer um poema oração. Vou terminar como se fosse uma oração, chamado Conquista de Luz, da nossa poetisa do mundo espiritual, revelada e trazida pelo nosso querido, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Vamos lá? Não creias, alma querida, seja a prova que atravessas a chaga maior da vida, marcando o suplício atroz. Enquanto expõem o que dizes, há corações pela estrada tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Esse carrega desgosto, regado de pranto oculto. Aquele, em pleno tumulto, sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura que treme quando caminha, de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta. O outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça na penúria em que se arrasa. Outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Alma irmã, tolera e aceita a provação recebida, abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sentimento onde esteja é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. Fiquemos todos em paz e até uma próxima oportunidade.